Vamos começar então? Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 9. Usei essas referências aqui para pesquisar alguns assuntos relativos a isso. E aqui no capítulo 9 a gente vai continuar vendo os milagres de Jesus, onde ele cura um paralítico, chama Mateus para ser discípulo dele, ele fala sobre o jejum. A gente já tinha visto o jejum anteriormente, mas agora ele vai dar um outro viés para o jejum. E aí depois ele vai focar especificamente na doença e na morte. Ele cura 2 cegos e um mudo e ele fala sobre os poucos trabalhadores e a grande seara que é o Evangelho. Então, só para a gente se situar, a gente está aqui nessa terceira parte, onde a gente tem o início das obras dele, e a gente, provavelmente semana que vem, a gente conclua com o capítulo 10, que é a parte dos grandes feitos dele, né? No capítulo 8, a gente viu como mensagem central a questão da fé. Então, a gente viu os milagres, a gente viu a cura do leproso, onde o leproso ele falou, se quiseres, podes purificar-me. E aí Jesus, ele sempre tocando no ponto da fé. O centurião, que disse, olha, basta você dizer uma palavra e o meu servo será curado. Então, tentando ser o mais prático, o mais pragmático possível. E aí Jesus, ele respondeu dizendo que ele nunca tinha visto tamanha fé em todo Israel. Tivemos a sogra de Pedro, que ela foi curada, já começou a servi-lo. E aí nós tivemos 2 exemplos onde as pessoas, o mestre da lei, ele tomou a iniciativa de querer seguir a Jesus, provavelmente por uma motivação errada, né? Ele disse, eu te seguirei. Então ele coloca na primeira pessoa que ele vai fazer isso e Jesus ele fala, olha, a raposa tem seu covil e os pássaros têm seus ninhos, então o Filho do Homem ele não tem onde descansar à noite, então cada um na sua. Então se você busca algum tipo de glória, algum tipo de reconhecimento ou aprendizado adicional, esquece, porque não é isso o verdadeiro seguir a Jesus. Isso aí não é um ato de fé, isso é um ato de talvez autopromoção. E outro discípulo que Jesus ele chamou, tá? E ele falou, deixa primeiro eu sepultar meu pai. E Jesus disse, deixa os mortos aos mortos. Ou seja, se a gente aceita Jesus, é uma coisa incondicional, é uma coisa imediata, é uma mudança da chavetinha na nossa forma de viver, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, né? E os discípulos, a gente viu um contraste forte ali com os demônios que foram expulsos dos endemoninhados, em que eles perguntaram para Jesus, que queres conosco, Filho de Deus? E os discípulos, duvidando ou ficando pasmos com o poder de Jesus em acalmar os ventos da tempestade, perguntam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Né? E de todos esses exemplos, o que Jesus disse que tinha maior fé era o centurião, que, na verdade, não era nem judeu. Então, ele, teoricamente, não era um dos herdeiros do reino, segundo o Velho Testamento, né? E aí a gente viu também o poder de Jesus, que não é somente sobre doenças, ele também tem poder sobre os demônios, sobre o mal e sobre a natureza quando ele acalmou a tempestade. Então, Mateus ele divide muito bem, ele estrutura muito bem as informações e apresenta elas de uma forma bem organizada em cada capítulo. Então, isso realmente é uma coisa admirável. Então, ele fala muito de fé e ele mostra em quais esferas que Jesus ele tem esse poder. Então, sobre doenças, demônios e natureza. Praticamente nada ficando de fora desse poder que Jesus tem, né? E agora, no capítulo 9, a gente vai dar continuidade, mas com um foco diferente nessa questão dos milagres. O foco até aqui era
na questão da fé. A pessoa demonstra fé e recebe então essa bênção, essa cura, essa interação de Jesus que favorece que a cura de algum tipo de mal, seja um demônio, seja a natureza ou seja uma doença, tá? Bom, antes da gente entrar propriamente em Mateus 9, vamos só contextualizar onde que nós paramos e falar um pouquinho sobre como é que foi a trajetória de Jesus. Eu acho importante, eu sempre gosto de colocar essas questões de informações adicionais. Então, se a gente olhar aqui no mapa à direita, a gente vê aqui a setinha em azul na parte superior à esquerda, que foi onde ocorreu o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, onde ele falou que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, etc. E vários outros ensinamentos, e ele também se colocou como autoridade final quanto à lei. Ele deu vários exemplos da lei, e aí ele veio sempre dizendo, eu porém vos digo. E falou do grande mandamento do amor, ensinou a fazer oração e tantas outras coisas. Tá? Então isso aconteceu mais ou menos nessa região aqui ao norte do Mar da Galileia. Tá? Depois ele foi para a cidade onde ele morou durante boa parte do ministério, que é onde também Pedro tinha casa, que é aqui em Cafarnaum, que é essa região aqui. Tá? Só para dar uma referência, o Mar da Galileia ele tem 19 quilômetros de comprimento, ou seja, de norte a sul, essa distância aqui são mais ou menos 19 quilômetros. Tá? E de largura, ou seja, desse ponto aqui até a extremidade leste, dá em torno de 13 quilômetros. E o Mar da Galileia ele está a 215 metros, em média, abaixo do nível do mar. É um corpo d'água de água doce, diferente do Mar Morto, que é de água salgada, tá? E ele é alimentado pelo Rio Jordão. A gente vê aqui o Rio Jordão e depois ele escoa por aqui. Tá? E aí nós vimos em Mateus 8,5 que ele entrou em Cafarnaum depois do Sermão do Monte. Então daqui ele se dirigiu a Cafarnaum. Tá? E aí todo o capítulo 8 praticamente se desenrola na cidade de Cafarnaum. E aí depois ele viu as multidões e ele quis se afastar e ele foi para a região dos Gadarenos. A Gadara, ela está aqui, então na parte sul, quase na extremidade sul do Mar da Galileia. Tá? E em Mateus 9:1, a gente vê que ele volta para a sua cidade, ou seja, ele vem para Gadara, e aí ele volta para Cafarnaum depois disso. Tá? E por que ele volta? A gente vê no finalzinho de Mateus que ele expulsou os demônios, mandou eles para uma manada de porcos, os porcos se atiraram no mar, tá? E aí as pessoas disseram, não, por favor, a gente está causando muito transtorno isso, então por favor, não fique aqui, a gente pede que você se retire. Tá? E aqui a gente tem as passagens bíblicas, tem Mateus 8:18, Jesus viu a multidão e deu ordens para atravessar para o outro lado. Então aqui que eles foram de Cafarnaum para Gadara. Qual que provavelmente era a intenção de Jesus nesse momento? Bom, aqui em Cafarnaum, as pessoas já tiveram oportunidade de conhecer o que é o ministério de Cristo, então agora eu vou para o lado oposto do lago e vou continuar os ensinamentos lá, né? Só que aí aconteceu toda aquela história com os endemoniados e eles suplicaram para que ele saísse do território. Então ele de Gadara voltou para Cafarnaum, conforme a gente viu no mapinha. Então ele veio daqui de Cafarnaum, pegou o barco. Nessa travessia aqui que aconteceu a tempestade, que ele acalmou as águas, né, quando ele veio aqui de Cafarnaum ao norte para Gadara aqui no sul, tá? Chegou aqui, se encontrou com os endemoniados, as pessoas ficaram assustadas porque a manada de porcos se atirou no mar e aí eles voltaram para a cidade dele.
tá? Só falando um pouquinho sobre Gadara. E eu acho que aqui já temos um aprendizado importante de como às vezes funciona a nossa relação com Deus, né? Gadara era uma cidade nas encostas do Mar da Galileia, mas como vocês podem ver aqui pelas fotos, aqui está o Mar da Galileia, aqui bem pequeno. Ela é uma cidade que fica bem acima do nível do mar. Aqui vocês podem ver, ter uma noção aqui da montanha, essa aqui está bem em cima de uma montanha, e ela foi a primeira cidade depois da morte e ressurreição de Jesus a ser destruída e dominada pelos romanos quando começaram as guerras romano-judaicas, que elas se estenderam do ano 66 depois de Cristo até 135 depois de Cristo. Por que os romanos viram essa cidade como importante? Porque ela tem esses penhascos em 3 lados dela e só tem um único ponto de acesso. Então os romanos acharam que seria importante conquistar essa cidade devido à dificuldade em se acessá-la. E aí, quando os judeus se rebelaram contra Roma, no ano de 66, eles rapidamente foram lá, conquistaram, e vocês podem ver que hoje as ruínas, todas elas remetem ao Império Romano. Então, eles praticamente devastaram a cidade em termos do que tinha de histórico judaico e impuseram seus próprios monumentos, sua própria arquitetura, etc. E parece que as pessoas na época de Cristo, quando rejeitaram a Cristo, parece que Cristo ele simplesmente se retirou por completo, deixou a coisa ao léu, deixou eles à mercê deles. E aí, quando os romanos vieram, a proteção divina também não estava com eles. Então, isso aconteceu provavelmente uns 30 e poucos anos depois que Jesus esteve lá, né? Então a gente não sabe dizer exatamente quantos anos depois, mas provavelmente em torno de uns 30 e poucos anos depois. Então, às vezes, a gente se afastando de Deus, a consequência não é imediata, mas eventualmente a gente se mantendo longe de Deus, a gente está à disposição do que vier na vida como um todo, né? Então, eu achei bem interessante essa questão histórica de alguma coisa que as pessoas pediram que Jesus se afastasse e, de fato, ele se afastou. E aí elas tiveram que passar por essas consequências históricas quando houve essa rebelião judaica romana, né? Entrando agora propriamente dito no conteúdo de Mateus 9. Mateus 9 também tem um foco específico, assim como nós vimos em Mateus 8. Mateus 8, o Mateus ele tenta focar muito na parte de fé, fazer os contrastes de fé, mapear o que é importante para a gente reconhecer a Cristo. Né? E aqui a gente vai falar muito sobre a forma do pecado. Então, a gente vai ver que o pecado ele se manifesta através de diferentes formas, né? Existe a doença, que é uma manifestação do pecado, e essa doença ela pode ser tanto do corpo físico, ele pode ser da parte moral ou ética e da parte espiritual. Lembrando que em Mateus 5 e 6, a gente viu a questão da divisão de nós, que somos compostos de 3 elementos: do corpo físico, que é a nossa matéria, né? Da alma, que é nosso humor, nossa forma de pensar, etc. E do espírito, que é a nossa ligação com Deus. E aí Mateus ele vai ilustrar especificamente cada um desses, como que pode estar adoecido pelo pecado. Então, nós vamos ter alguns milagres falando especificamente de uma doença do corpo, ou seja, a influência do pecado sobre a parte carnal, a influência do pecado sobre a parte moral ou ética
e a influência do pecado sobre a nossa parte espiritual. Tá? E aí a influência no seu estágio mais grave, que é a morte. Então, são essas quatro coisas que Mateus vai tentar delinear para a gente quando a gente começa a analisar um pouco a estrutura do texto que ele adotou e como que ele apresenta as coisas. Lembrando que a ênfase de Mateus não é, como Marcos e Lucas, fazer um relato histórico cronológico. Mateus está muito mais preocupado em fazer um paralelo entre o judaísmo antigo, do Velho Testamento, o cristianismo com a vinda de Jesus e passar esses princípios para a gente de uma forma clara e coerente, sempre à luz do judaísmo, do que os judeus acreditavam, né? E aí a gente vê a questão também da misericórdia e sacrifícios e dos justos versus os pecadores. E a gente vai ver a questão da velha lei, ou seja, a lei de Moisés, versus a nova lei, e da responsabilidade como cristão. Tá? Então vamos lá. Vamos direto agora aqui a Mateus. Então, começando. A cura de um paralítico. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Ou seja, ele estava em Gadara, entrou no barco e voltou para sua própria cidade, Cafarnaum. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados." Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: "Este homem está blasfemando." Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: "Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Continuando aqui. O interessante aqui, a gente viu em Mateus 8 que Jesus ele sempre enfatizava a questão da fé da pessoa. Esse era o viés que ele dava em cada milagre descrito por Mateus lá. E aqui Mateus ele faz questão de mencionar uma coisa assim totalmente diferente da fé. Ele fala que Jesus ele fala: os seus pecados estão perdoados. Então ele está dando a uma questão de saúde um foco de pecado. E tem um motivo para ele fazer isso. E aí ele traz todo esse questionamento porque ele vê os fariseus, os mestres da lei, pensando: este homem está blasfemando. Então agora Mateus ele vai dar esse foco de o que as outras pessoas, o que os judeus estão pensando ao realizar aquele milagre. Não dando ênfase à fé da pessoa, mas sim olhando o que as pessoas que se julgam corretas ou perfeitas ou dentro da lei imaginam daquele ato. E a gente vai ver isso nos outros milagres também. Então, diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando, porque ele está dizendo que os pecados dele estão perdoados. E aí ele pergunta: é mais fácil dizer os pecados estão perdoados ou levante-se e ande? E por que ele está fazendo isso? Porque Jesus está querendo mostrar para a gente claramente que uma enfermidade, e aí seja ela de diferentes tipos, mas aqui especificamente relacionada à saúde física, é uma consequência do pecado. Tá? Não é pecado a doença em si, tá? Mas a consequência do pecado, no caso do paralítico, era a enfermidade dele não poder se locomover adequadamente. Então, Jesus ele diz: olha, seus pecados estão perdoados
como a consequência do pecado era a paralisia dele, se ele dissesse seus pecados estão perdoados, logo ele estava dizendo seja curado. Entenderam como é que ele constrói essa lógica? E Mateus ele faz questão de mostrar isso justamente porque é a forma de ele passar a mensagem do relacionamento que existe entre pecado e as consequências dele, nesse caso a doença física, né? A invalidez permanente dessa pessoa. E aí, quando ele diz levante-se e ande, ele está confirmando essa questão de que se a gente está livre de pecado, a gente também está livre de males da saúde, nesse sentido, que existe uma consequência desse pecado que são os males à saúde e, consequentemente, se nós aceitarmos a Cristo, talvez não naquele momento, mas em algum momento, nós nos livraremos desses males na eternidade. Tá? Bom, e aí a gente tem em seguida o chamado de Mateus. Então, aqui a gente vai ver uma consequência diferente do pecado. Tá? Então, passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, algumas coisas interessantes aqui, né? Então, ele enfatiza, né? Mateus aqui é o próprio autor, né, do Evangelho. Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu, sem hesitar. Mateus estava no seu posto de trabalho, na coletoria. Então é tipo assim, você está no meio do seu trabalho, você vai abandonar, você vai fechar aquela porta de vez na sua vida e você vai abrir uma outra porta que é seguir a Cristo e meio que às cegas que aconteceu tudo isso. Tá? E aí também ele enfatiza uma coisa que eu achei bem interessante, que Jesus estava comendo com muitos publicanos e pecadores. Então, apesar dos judeus terem um grande ódio dos publicanos, mas há uma distinção aqui que Mateus faz em mencionar publicanos e pecadores. Então, os publicanos eram considerados pecadores pelos judeus, mas ele faz questão de ressaltar isso porque ele era um publicano. E aí, novamente, a gente vê o comentário dos fariseus. Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Por que ele se rebaixa? Por que ele está descendo ao nível deles? Né? Então, outro questionamento por parte dos fariseus. E aí, Mateus tentando mostrar o que é o verdadeiro cristão em relação a esses preconceitos que havia na sociedade de então. Né? E aí ele vem colocar a questão da misericórdia e a questão de os doentes precisarem de médico e não o contrário, né? Pois bem, quem eram então os publicanos? Os publicanos eram os coletores de impostos e, portanto, eles eram desprezados e desdenhados pelos judeus principalmente, mas também pela população em geral, exceto os romanos, né? Na época, existiam dois tipos de grupos de impostos. Então, tinha os impostos ordinários, que eram, por exemplo, o IPVA e IPTU da época, que eram impostos sobre propriedades que as pessoas tinham, geralmente áreas, terrenos, etc. E esses impostos eram cobrados pelos oficiais romanos. E aí existia um processo de licitação
em que a pessoa ela tinha que pagar uma luva, por exemplo, para o governo romano, para ela poder assumir o direito de cobrar os impostos sobre importações e exportações, ou seja, o imposto sobre circulação de mercadorias, o nosso famoso ICMS aqui no Brasil. Então, eles faziam uma espécie de licitação, firmavam um contrato com os romanos, que, por sua vez, davam o direito a essa pessoa de cobrar impostos das pessoas ali daquela região por um certo prazo. Então, era um direito adquirido através de ter que pagar um título, participar de uma licitação, de uma concorrência pública, e esses eram então os publicanos, que tinham esse direito de cobrar impostos sobre os judeus e outros habitantes lá, os gentios também, desde que não fossem cidadãos romanos. Tá? Então, se a pessoa, o publicano, ele tinha que optar em querer participar dessa licitação, não era uma pessoa apontada pelos romanos, não. Era uma pessoa que escolhia participar de uma licitação. Para isso, ele tinha que pagar uma luva para os romanos, ou seja, não podia ser uma pessoa pobre, tinha que ser uma pessoa com um certo nível financeiro, uma condição relativamente boa, porque não devia ser uma luva barata. E aí ele cobrava esses impostos e um percentual disso ficava com ele como recompensa pelos impostos cobrados. Tá? Então a coisa funcionava mais ou menos dessa maneira. Então ele tinha esse lucro sobre a arrecadação, tá? E para os judeus, eles consideravam essa condição dele ficar com uma parte dos lucros como um roubo. E isso violava, então, o mandamento de não roubarás. Portanto, os publicanos eles eram considerados traidores, porque eram judeus infringindo a lei de Moisés sobre ações, com ações sobre outros judeus. Então, eles eram totalmente traidores nesse sentido da religião judaica e dos costumes judaicos, porque eles estavam, entre aspas, prejudicando outros judeus. E com isso eles eram considerados os mais vis dos ladrões. Tá? Então esse era o contexto no qual Mateus estava antes de se tornar apóstolo. E Mateus, ele viu a Cristo e provavelmente uma pessoa relativamente rica na época. Ele simplesmente largou tudo, largou esse contrato que ele tinha adquirido dos romanos e decidiu seguir a Jesus. Então é um ato de fé muito grande isso, é um gesto que hoje em dia a gente não vê, provavelmente uma coisa desse tipo acontecendo, mas você literalmente largar tudo de lado e seguir a Jesus. Então esse foi o tamanho da fé de Mateus. Então, aqui nessa passagem, voltando à questão do tipo de pecado, o pecado, ele não era, a consequência do pecado não era uma doença. A consequência do pecado que Mateus está tentando colocar aqui é o aspecto moral / ético de se cobrar impostos contra a lei judaica e aí Jesus perdoar essa pessoa, curar essa pessoa dessa mazela, seja ela moral ou ética, tá? E a pessoa aceitar a Cristo e através dessa aceitação a salvação e a pessoa passa a ter acesso ao reino de Deus, simplesmente ela deixando de querer ser dessa maneira, simplesmente por Jesus convidá-lo a segui-lo e ele aceitar prontamente. Bom, então, provavelmente Mateus, ele era uma pessoa muito culta, ele tinha por obrigação conhecer muito bem as leis judaicas e as leis romanas para que ele pudesse exercer esse papel como publicano ou coletor de impostos. Devia ser ou classe média alta ou classe alta.
e ele era muito proeminente para os romanos e dentre os romanos, apesar dele ser judeu, e era totalmente desprezado pelos judeus. Então ele tinha uma dificuldade de se encaixar, seja num lugar ou seja no outro. Ele não era romano, portanto, não era, apesar dele circular bem dentre os romanos, mas ele não gozava dos mesmos privilégios deles. E entre os judeus ele era totalmente desprezado e odiado, provavelmente, né? Mas, mesmo assim, Jesus o convidou para ser seu discípulo e ele aceita prontamente. E aí, com relação ao jejum. E aqui, outro fato interessante. A gente vai ver que, antes, quando ele falou do jejum, ele falou da aparência da pessoa, como que a pessoa deve... a postura da pessoa com relação ao jejum, que ela não deve ostentar que ela está enfraquecida, que ela está abatida com aquilo. Aqui não, aqui a gente tem uma questão filosófica. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe. Então, João Batista, que era o último dos profetas, o precursor que veio anunciar a chegada do Messias. Então, quando ele menciona João aqui, ele está falando de um grupo específico do Velho Testamento, que são os profetas. E aí ele faz o gancho para incluir também a lei, que são os sacerdotes, todo o judaísmo, etc., que está justamente na pergunta. Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, e o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Tá? Então, aqui Jesus ele tá mostrando distintamente três fontes de informação da Bíblia que são muito importantes e muito relevantes para nós como cristãos. Então, primeiro, João Batista. Eu acho que provavelmente João Batista pudesse já estar preso nessa época, mas a gente não tem certeza. Tá? Mas ele representa aqui o papel de profeta. Então, o Velho Testamento, você tem os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros de Moisés, que representam a lei, aqui representado pelos fariseus, ou sacerdotes e mestres da lei, que ensinavam as leis de Moisés ao povo, que o intuito dessas leis era ensinar sobre o Messias que viria. Tá? E eles jejuavam para terem uma proximidade com Deus. O segundo grupo são os profetas, representado aqui pelos discípulos de João Batista, tá? E os profetas, eles eram incumbidos de anunciar a vinda do Messias, tá? De apontar o povo na direção do Messias, tá? E eles jejuavam para ter uma proximidade de Deus. Tá? E Jesus era esse Messias que tanto os profetas quanto os sacerdotes estavam incumbidos de anunciar. Logo, não fazia sentido que os discípulos de Jesus jejuassem com alguma expectativa quanto ao Messias, porque já estavam com o Messias. Né? Então, a obrigação deles era celebrar como convidados na presença de um noivo. Jesus, ele diz claramente que ele veio cumprir a lei. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Então, a lei é aqui representada pelos ensinamentos de Moisés, dos mestres da lei e dos sacerdotes, e pelas profecias dadas pelos respectivos profetas. Então, Jesus cumpriu, ele consolidou, ele culminou isso daí e nos deu
no lugar da lei de Moisés, uma lei muito mais rigorosa, uma lei muito mais abrangente, né? Então, enquanto Jesus estivesse conosco, a nossa atitude deveria ser uma de celebração e não de jejum. No entanto, por exemplo, a gente tem no capítulo, se não me engano, 3 de Mateus, a gente tem as tentações de Jesus no deserto. E o que Jesus fez antes das tentações, ou durante as tentações? Ele jejuou e orou por 40 dias e 40 noites. Então, Jesus ele não está dizendo que nós não devemos jejuar. Pelo contrário, ele próprio demonstrou ser importante o jejum. Para quê? Para que ele pudesse se preparar espiritualmente para enfrentar as tentações de Satanás lá no deserto. Então, o que é o jejum? O jejum é a gente sentir fome não de comida, mas sim de um alimento espiritual. Da gente sentir fome de ter uma proximidade com Deus. A gente sentir fome da gente querer estar em contato com as coisas espirituais. Tá? Então Jesus não é contra, ele não está dizendo que a gente não deve jejuar, mas sim ele está justificando que quando nós estamos com Deus, tá? Deus nos preenche e é motivo de nós celebrarmos e não de jejuarmos. Jejuar é um abatimento de uma necessidade física para que a gente possa exponencializar uma necessidade espiritual. Tá? Então, eu achei bem interessante aqui que ele, como Mateus, ele descreve essa passagem, que os discípulos de João perguntaram: nós e os fariseus jejuamos. Então, foi uma forma que Mateus, através da parte literária, conseguisse ilustrar esses 3 componentes que constituem os ensinamentos da Bíblia. Então, a lei, os profetas e o Messias. Tá? Pois bem, com relação ao jejum, a gente já tocou aqui em alguns pontos. Né? O Velho Testamento é a expectativa de Jesus. O Velho Testamento é aqui representado pelos profetas e pela lei de Moisés ou os mestres da lei. A presença de Jesus é motivo de celebração. Tá? Durante a era cristã, Jesus havia voltado para o céu. Tá? Então, o motivo de celebração da presença dele se foi, mas criou-se uma expectativa com a segunda volta dele. Então, era perfeitamente aceitável e continua sendo que a gente jejue para que a gente possa buscar essa proximidade de Deus. E na eternidade, a gente não vai jejuar porque nós vamos celebrar a nossa presença constante com Deus. Então, se a gente se alimenta das coisas espirituais, tá, a gente precisa ter um alinhamento do novo com o novo. O que é esse novo com o novo? O que Jesus ilustra através do vinho novo em odres novos? É justamente Cristo, o Salvador, o novo, junto com a mensagem e a lei nova que Jesus nos traz, que é justamente a mensagem e a lei do amor ao próximo e do amor a Deus. Então, essa que é a mensagem que Jesus está passando aqui. A gente não pode colocar os velhos costumes, sendo que agora nós estamos sob uma nova lei, que é a lei do amor que Jesus nos deu. A gente não pode se prender aos velhos costumes de celebrações, de rituais, de guardas e não sei o quê, e aí a gente quer seguir a Cristo. As duas coisas, elas são incompatíveis. Ou a gente faz uma coisa, ou a gente faz a outra, mas o que Jesus pede explicitamente para a gente nos evangelhos é que a gente siga a lei dele do amor. Tá? Remendos e vasilhas de couro. Então, o Velho Testamento, nessa passagem, ela representa um pano velho e a vasilha velha. Então, se a gente colocar uma mensagem nova
dentro do pano velho ou da vasilha velha, a coisa não vai se sustentar, ela vai romper, ela não tem uma harmonia ali que se sustente. Então a gente tem que pegar esta nova mensagem e colocá-la dentro desse novo contexto. E aqui Mateus está dizendo com as letras mais garrafais que Jesus, sim, instituiu uma nova lei que substituiu a velha lei de Moisés. Tá? A gente já tinha visto isso lá em Mateus 5 e 6, onde Jesus claramente coloca assim, porque a lei e os profetas falavam tal coisa, fosse ela qual fosse. Eu, porém, vos digo. Então ele deixa muito claro ali a mensagem da substituição e da superação da lei de Cristo sobre a lei de Moisés. Então aqui a gente está deixando bem clara essa questão do pano novo, do pano velho, são incompatíveis. A gente agora está vivendo a situação do pano novo com remendo novo, do vinho novo numa vasilha nova. Então Jesus ele diz, olha, eu sou o novo, eu estou dando uma nova lei quando eu digo, eu porém vos digo. E aí cabe a nós seguirmos esta nova lei. Tá? Falando sobre doença e morte. Então, agora a gente volta novamente à questão dos tipos de pecado, dos tipos de consequência que o pecado traz. Então a gente viu a consequência física, que é a doença, a gente viu a consequência na nossa alma, que é a parte moral, a parte ética, tá? E agora a gente vai... a gente viu a parte espiritual também, que a parte do jejum, e agora a gente vai olhar a consequência mais grave, que é a parte da morte, que é a consequência final do pecado. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse, minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse, ânimo, filha, a sua fé a curou. Desde aquele instante, a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse, saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Aqui a gente tem várias coisas interessantes aqui. Primeiro, se não me engano, é a única referência em que Jesus ele fala em filha, não filho. Né? Ele faz aqui ele reforça uma mensagem dando dois exemplos entrepostos de milagres envolvendo mulheres como as beneficiárias desses milagres. Então, ele está fazendo isso para reforçar numa sociedade em que a mulher ela estava em segundo plano, de que a mulher tinha importância. Então, o primeiro milagre de ressuscitar alguém é com uma mulher. E no meio tem uma mulher sofrendo de hemorragia por 12 anos. Tá? E ele faz questão que talvez uma enfermidade feminina, né? E ele faz questão de enfatizar isso. Então, Mateus aqui, a mensagem subjacente aqui é Jesus colocando a mulher no mesmo grau de importância que o homem, que era uma sociedade bastante machista na época. Então, é uma mensagem bem forte aqui que Mateus nos dá, colocando esses dois exemplos um no meio do outro. Né? Então, essa é a primeira questão
importante. E aí ele faz questão de enfatizar que é um dirigente da sinagoga. Então não é uma pessoa qualquer dentro do judaísmo. Não é um fariseu qualquer. Talvez fosse até fariseu, mas era um fariseu bastante elevado em importância, porque ele era um dirigente, né? E aí, vamos comparar essa situação aqui com a do centurião. O que o centurião ele pediu a Jesus quando se encontrou com ele? Tá? Primeiro, ele mostrou reverência. Ele se ajoelhou perante Jesus. Tá? Aqui, o dirigente da sinagoga também se ajoelha. Mas o que o centurião fez de diferente no pedido? Ele disse, diga apenas uma palavra e meu servo será curado. Tá? Tinha toda aquela questão. O romano pedindo para um judeu entrar na sua casa ia ser visto como uma coisa bastante estranha aos costumes da época. Então o centurião tentou poupar Jesus desse constrangimento. Aqui nós temos uma situação de um dirigente da sinagoga e ele pede para Jesus vir até a casa dele. Ou seja, além de ser um judeu convidando outro judeu, é um judeu dirigente da religião judaica pedindo para Jesus vir até a casa dele. Ou seja, é uma demonstração, apesar de não haver aquela fé de que você pode dar o seu comando, que lá longe, meu servo que está lá longe vai se curar, aqui no caso, a filha do dirigente, mas aqui Mateus está enfatizando que Jesus foi até a casa dele porque esse judeu encontrou salvação permitindo que Jesus entrasse na casa dele. Tá? E isso também foi um ato importante para que a filha dele fosse curada. Né? Pois bem, outra coisa importante aqui também, Jesus ele menciona, ela não está morta, mas dorme. E quando Jesus a ressuscita, aliás, quando Jesus ele cura a mulher com a hemorragia, ele diz, ânimo, filha, a sua fé a curou. Tá? Então, ele está, Mateus nessa passagem, ele está reforçando a questão da cura. Tá? Isso no meio de um caso de morte, que eu achei muito interessante. Foi uma forma, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, uma forma de ele mostrar que a morte é também uma doença oriunda do pecado. Não sei se ficou clara essa questão, mas ele mesclou os dois milagres aqui, colocando em perspectiva a mulher, colocando em perspectiva a questão de cura de uma mulher, e aí a menina não está morta, mas dorme, e a cura da morte é justamente Jesus. Tá? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Tá? Então, Jesus e a morte. Tá? Qual que é a visão da Bíblia como um todo? E eu fiz questão, apesar de ser um assunto muito vasto, extenso, essa questão de morte e esse posicionamento, eu coloquei apenas umas poucas passagens aqui, uma do Velho Testamento, para mostrar que essa ideia, esse conceito, não é uma coisa introduzida na Bíblia através dos evangelhos, mas que já vem do Velho Testamento. E aí a gente vai ver 3 citações de Jesus. Então, em Eclesiastes 12:7, a gente vê o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, voltando no nosso estudo, no começo de Mateus, no Sermão do Monte, a gente viu lá que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Quando a gente fala o pó volte à terra, o pó, o nosso corpo, a nossa matéria, ela foi formada de pó. Então esse pó, o nosso corpo, o veículo que transporta
a nossa pessoa viva, ele volta para a terra. Perfeito. E aí, especificamente, diz o espírito volte a Deus que o deu. Então, no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, o sopro de Deus foi colocado em Adão depois que Deus tinha moldado o corpo com o pó da terra. Então, a essa passagem que Eclesiastes está se referindo, de certa forma, aqui. Então, Deus ele soprou a vida para dentro de Adão e esse espírito, ele volta para Deus. Foi Deus que deu e ele volta para Deus. Então, se é um espírito de Deus, a gente não tem como matar esse espírito de Deus. Tá? E aí vem as citações de Jesus com relação à vida eterna e à questão da morte, para a gente entender aquela passagem que ela não está morta, mas dorme. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós cremos em Deus, e nós cremos que Deus deu o seu Filho, Jesus, por nós, para morrer no nosso lugar, tá? E nós sabemos que a consequência do pecado é a morte, e nós acreditamos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Se nós não acreditarmos nessa vida eterna, nós também não estamos acreditando em Jesus. Tá? É um conceito bastante transparente e bastante claro do Evangelho, e é a centralidade do Evangelho esta, de nós acreditarmos em Jesus como nosso Salvador do pecado, e se nós cremos que Jesus verdadeiramente é nosso Salvador do pecado, nós cremos também na vida eterna. Tá? E Jesus continua, eu sou a ressurreição e a vida. Tá? Ele faz uma afirmação aqui do que é a essência dele. Ele venceu o pecado, por quê? Porque ele é o dono da ressurreição, ele é o dono da vida, juntamente com Deus Pai. Tá? Então, a essência de Cristo é a ressurreição. Deus nunca ressuscitou, Jesus ressuscitou. Tá? Jesus é a vida e Deus é a vida. Mas a ressurreição, ou seja, o renascimento, aquilo que nos traz de volta da morte do pecado, é apenas Jesus, porque apenas Jesus representa a ressurreição. Então, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se nós morremos com esse corpo físico, em Eclesiastes diz que o nosso espírito volta para Deus. Em João 3,16, a gente não perece, mas a gente tem a vida eterna se a gente crê nele. Então, ainda que a gente morra, a gente viverá. E não morreremos eternamente. Ou seja, nós nunca vamos morrer espiritualmente. Tá? E Jesus lhe respondeu, quando ele estava na cruz, e o bandido lhe pediu lhe pediu a salvação. Jesus disse, eu lhe garanto, é uma garantia, é uma certeza, hoje você estará comigo no paraíso. Então, naquele dia, os dois morreram, a parte do corpo morreu, mas o espírito deles se encontrou com Deus no paraíso. Então, Jesus, quando ele faz essa afirmação aqui, a menina não está morta, mas dorme, é importante que a gente entenda que o corpo dela, sim, estava morto, mas o espírito, a alma, não estava morta, mas dormia. E a gente vê muitos relatos, por exemplo, de experiências pós-vida, de pessoas que sofreram um acidente, ficaram entubados, ficaram na UTI, e aí a pessoa sai, eu vi uma luz e uma coisa muito bonita, uma coisa muito calma, etc. Essa pessoa, espiritualmente, ela não está morta. Talvez os sintomas físicos, eles indiquem uma morte, mas o espírito da pessoa nunca morre. Então,
A Bíblia nos dá essa certeza de que não existe um período de dormência, um período de incubação, sei lá em que condição, como o católico acredita, um purgatório, etc. Não. Se a gente crê em Deus, o nosso espírito ele estará com Deus a partir do momento que nós morremos. Tá? Eu acho que vale a essência da mensagem aqui, né? Então, voltando à construção que Mateus está fazendo nesse capítulo, ele quer ilustrar claramente quais as consequências do pecado. Então, doença é uma delas, a consequência, uma degradação moral / espiritual é outra, tá? Um distanciamento, um isolamento de Deus é outra, e a consequência final e mais grave e mais forte é a morte. Só que Jesus ele não vê a morte como um fim, e sim é uma consequência de um ato nosso. E que ele, sendo a ressurreição e a vida, é a solução. Então, é isso que Mateus quer ilustrar especificamente nessa passagem. Eu concordo que, semanticamente, falência e morte são coisas diferentes. Falência deriva de falhar, de falir, de falha, né? Então, você tem uma falha no funcionamento que pode ser interpretada como uma doença. E aí sim, ela não morreu, mas dorme, porque ela está tendo um desmaio profundo, uma redução dos sinais vitais, etc, etc. Então, mas eu acho que a questão aqui não é semântica, e sim é uma estrutura específica que Mateus está usando para apresentar essas 4 consequências do pecado. Então, assim, eu concordo com tudo que você falou. Só que eu acho que o objetivo de Mateus aqui é só pontuar isso e mostrar, olha, tem o grave, o mais grave e o gravíssimo. Nós estamos agora falando do gravíssimo. Mas a solução, independente do grau, é a mesma. Ela passa por Cristo. Então essa é a mensagem que Mateus está tentando passar aqui nesse capítulo 9, especificamente quando ele fala da morte da filha do dirigente da sinagoga. Tá? 2 cegos e um mudo. Então agora nós vamos falar sobre o quarto e último aspecto que vai focar mais na parte espiritual do pecado, da consequência espiritual do pecado. Então, saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem, para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Então enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoninhado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Então, novamente, a gente tem aqui algumas questões importantes e meio subjacentes que a um primeiro olhar talvez não chamem tanto a atenção. Os cegos, primeiro, referem a Jesus como filho de Davi. Qual a importância disso? Mateus querendo mostrar, olha, voltando às diferentes questões que Jesus preenche para verdadeiramente ser o Messias. É a primeira vez no Novo Testamento que a gente tem referência a Jesus especificamente como filho de Davi, que faz dele
linhagem real para os judeus e cumprimento de profecia, que a gente já viu em Mateus 1, mas aqui especificamente a gente vê que a população agora, os afligidos por doenças, reconhecem a Jesus como filho de Davi, indicando o reconhecimento da realeza, do aspecto real e da parte de cumprir a profecia. Depois, eles falam Senhor. Então, ele não é apenas o descendente de Davi, ele é Senhor, ele é o Filho de Deus. E ele está, sim, no comando. Tá? Então, em diferentes momentos, Mateus ele enfatiza diferentes coisas de formas sutis, mas para mostrar essa mensagem, e ele faz isso de uma forma assim quase que natural e imperceptível. Mas as mensagens, elas são passadas de forma paulatina. E a gente tem que prestar muita atenção, porque senão a gente pode perder alguns desses detalhes, né? E Jesus ele fala, seja feito segundo a fé de vocês, né? E aí a visão é restaurada depois que Jesus tocou nos olhos deles, tá? E aí ele pede para não espalharem, eles vão e fazem exatamente o oposto. Então, aqui vem uma coisa interessante e que a gente vê em vários momentos. Jesus ele pede, por favor, bola baixa, sejam discretos, e as pessoas elas vão e fazem exatamente o contrário. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo é uma coisa tão maravilhosa, tão espetacular, e que transforma de tal maneira a vida dessas pessoas, que mesmo elas, talvez querendo, elas não consigam se conter. Tá? E aí um ponto para nós refletirmos, será que a gente chega a um ponto de comunhão com Deus para que a gente possa chegar nesse estágio de êxtase espiritual, de sermos recomendados a fazer uma coisa e a gente vai e faz exatamente o oposto, de tão maravilhados que nós estamos pela comunhão tão próxima que a gente tem com Deus, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente pode tirar aqui para a gente refletir. Né? E aí a questão dos endemoniados, dos fariseus novamente, comentando sobre isso. Então vamos lá. A gente falou no começo sobre as diversas consequências do pecado e a gente vai falar sobre os fariseus daqui a pouco. Então, o primeiro exemplo de Mateus 9 é um paralítico. Então a gente vê uma doença física. E Jesus ele faz questão, para a doença física, ele fala algo que não tem nada a ver com uma condição física. Ele fala, os seus pecados estão perdoados. Então, ele atrela a doença física a uma consequência do pecado. Tá? Então, aqui Mateus ele está estabelecendo o que é a causa daquilo que nos aflige, daquilo que nos tormenta, daquilo que nos causa problemas. É o pecado. Então, uma doença física que todos nós, em algum momento, já sofremos de algum mal, uma dor de ouvido, uma gripe, uma sei lá o que, um corte, etc. Tá? E ele está dizendo, olha, essa dor que todo mundo já sentiu, todo mundo já passou, isso é consequência do pecado. E aí Jesus ele faz essa ponte de forma extremamente clara. Não tem como ser mais direto e claro do que isso. Quando Mateus fala de si mesmo como sendo publicano e cobrador de impostos e que ele estava na coletoria, ele está fazendo a associação a uma doença moral e ética. Afinal, a população da época, exceto os romanos, é claro, considerava aquilo lá uma coisa extremamente antiética você cobrar impostos das pessoas do seu sangue, né? Das pessoas que comungam com você e compartilham os mesmos valores com você. Então, era uma doença moral / ética. E aí, o que Jesus usou para justificar eles estarem comendo com ele? Os doentes precisam de médicos. Está vendo que dele citar a palavra médico aqui, ele está fazendo a ponte com o quê? Com a doença.
fazendo essa ponte com a doença, ele está fazendo a ligação com o pecado. Então, essa doença, entre aspas, moral e ética, quando Jesus cita médico, é a forma de dizer que isso também é uma consequência do pecado. E aí, quando a filha do dirigente da sinagoga morre, Jesus vira para a mulher que tem a hemorragia, dentro da mesma passagem, a sua fé a curou. Tá? Filha. Então, mulher, são duas mulheres distintas, mas o exemplo ali é específico a mulheres, ele diz, ânimo, filha, a sua fé a curou. E a filha do dirigente, por ele usar filha com a mulher que tinha hemorragia, tá? Ele está fazendo esse gancho. Então, está vendo que o texto ele é muito bem construído, muito bem pensado, para justamente fazer sempre essa conexão. Então, cura, medicina, doença, pecado. E aí a gente chega no endemoninhado. Tenho dificuldade de falar essa palavra. Que é uma doença do espírito. Então, o mudo começou a falar. Mudo é uma espécie de enfermidade. Então, quando um mudo começa a falar, ele está fazendo o gancho da doença espiritual, está atrelada também a uma doença física, que é curada a doença espiritual, consequentemente a doença física é curada, portanto, a possessão demoníaca também é uma consequência do pecado. Então, Mateus 9, o que Mateus está tentando realmente construir é demonstrar de forma muito clara e sutil que existem essas diferentes facetas nas consequências do pecado e que tudo que Jesus veio fazer foi justamente nos livrar das consequências do pecado. Tá? Pois bem, e aí a questão dos questionamentos dos fariseus que eu também citei no começo. Então nós tivemos o primeiro, o paralítico. Jesus, ele menciona o perdão aos pecados. E os fariseus disseram o quê? Ele está blasfemando. Quem é ele para poder perdoar pecados? Jesus, ele retruca. Então, é mais fácil dizer, você está curado ou eu estou perdoando o seu pecado? Como é que funciona isso direito na cabeça de vocês? E eles ficaram sem argumentos. Mateus, entende-se os publicanos, ou seja, o mais vil dentro da sociedade judaica, o mais desprezível dentro da sociedade judaica. A questão moral e ética. Jesus estava comendo com eles. E os fariseus, olha só, ele está interagindo com pecadores. Ele está valorizando aqueles que são os mais desprezíveis dentro da nossa sociedade, da nossa realidade. Né? E o que ele fala? Jesus diz, olha, o médico está aqui para cuidar dos doentes, não dos que estão bem. Então, vocês que se acham bem, fiquem tranquilos, vocês não precisam de médico, mas eles precisam, porque eles são os piores. Né? Do jejum, a questão da celebração na presença de Jesus e eles novamente se apegando aos rituais e à lei, porque aquilo era uma coisa mais importante de fazer a vontade de Deus, que é a lei do amor. A filha do dirigente da sinagoga, ela dorme e se levanta. E os fariseus e todas as pessoas que estavam ali, quando ele fala, ela está dormindo e não morreu, eles tiveram uma atitude de deboche, de riso. E, finalmente, o mudo endemoniado, Jesus expulsa esse demônio e os fariseus o acusam de ser príncipe, de fazer isso em nome do príncipe de demônios. Então, ele está mostrando aqui claramente que os fariseus eles estavam começando a ficar bastante irritados e incomodados com os ensinamentos de Jesus e principalmente não apenas com os ensinamentos, agora com os milagres que Jesus estava realizando. E Jesus tentando mostrar aqui as diversas facetas das consequências do pecado, coisa que os fariseus jamais tinham essa preocupação. Eles estavam mais preocupados em seguir os seus ritos e as suas leis. Tá?
E aí Jesus ele termina o capítulo convocando os trabalhadores para fazerem a obra dele. Então, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Deus da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então, qual que é a mensagem aqui? Primeiro, Jesus ele visitou todas as cidades e povoados da região em que ele era aceito. Então, essa disseminação do evangelho não é uma coisa exclusiva a este ou aquele reduto. Jesus ele fez questão de ir a todos os lugares, de forma igual, deu oportunidade a todos. Tá? As ações, ele primeiro ensinava, também pregava nas sinagogas e curava as pessoas. Então, tem um viés didático, educacional, pregar, convencer as pessoas do que é o evangelho e também a parte da cura das consequências do pecado. Então você precisa saber o que é Cristo, o que é Deus, você precisa pregar para reforçar essa mensagem e você precisa também eliminar as consequências do pecado, que era o que Cristo fazia. E ele diz que nós, como cristãos, devemos pedir ajuda a Deus para que tenhamos reforços para nos ajudar no processo de evangelização. E aí o ordenamento de Mateus, que é o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, se nós seguirmos esses ordenamentos de Jesus quanto à disseminação do evangelho, a gente também estará cumprindo parte da profecia de que esse evangelho precisará ser testemunhado por todas as pessoas para então o fim poder vir. Então Deus quer dar uma oportunidade a todas as pessoas de conhecerem a verdade sobre o evangelho, para que aí sim ele possa fazer o julgamento final. Então, é isso. Dúvidas, perguntas, comentários?